Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 19b a 25. Aqui nós terminamos o estudo anterior, no versículo 19, mas ainda tem um trechinho dele aqui nesse outro título, só para explicar para você que está chegando e de repente não entende onde vai procurar esse 19b, quando o versículo é dividido em frases, então, e a gente encontra realidades específicas em frases diferentes. A gente diz 19A, 19B, às vezes até 19C, mas é mais comum dividir em A e B, tá bom? Saulo esteve alguns dias com os discípulos de Damasco e, imediatamente, nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam estupefatos e diziam: mas não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome? E veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo. Mas Saulo teve conhecimento dessa trama. Vigiaram até as portas da cidade, e de dia e de noite para o matarem. Então, os discípulos, uma noite, fizeram-no descer pela muralha, oculto num cesto. Palavra do Senhor, graças a Deus. O título deste estudo bíblico pode chocar, mas é literalmente aquilo que eles queriam fazer. Uma queima de arquivo. Por quê? Porque Paulo, ele não era cristão até acontecer tudo aquilo com ele. Até Jesus entrar na vida dele. De uma maneira extraordinária. Ele era um ferrenho perseguidor. Ele conhecia os planos dos judeus contra os cristãos. Ele tinha cartas de recomendação. Ele era o cara. Ele era o grande perseguidor. Mas de repente ele muda. De perseguidor, ele se torna um anunciador. Então, os judeus chegam a um ponto que eles não querem mais saber, eles decidem matá-lo. E por que o nome queima de arquivo, Isso é uma linguagem usada muito no mundo do crime, espionagem, nesses grandes escalões, E se faz de uma maneira mais suave em algumas outras realidades, em que a pessoa não morre, mas ela é de alguma forma deixada de lado, ela é calada, enfim, quando você não quer que aquela pessoa saiba, quando aquele chefe de algum grupo criminoso sabe que aquela pessoa conhece muito e está livre e ela pode ser uma delatora, então eles fazem a queima de arquivo, Para ninguém descobrir as provas, a gente destrói tudo. Nesse caso, matando as pessoas. E foi justamente o que os judeus planejaram fazer com Paulo. A queima
de arquivo. Vão matar ele. E eles cercaram a cidade, cercaram os portões da cidade. Mas Paulo teve muito tempo ainda. Graças a Deus, aqui, como a gente está lendo na Bíblia de Jerusalém, né, uma das notas de rodapé diz desse tempo, né? Versículo 23, decorridos muitos dias. Quantos são esses muitos dias? Aqui na nota de rodapé, está dizendo que em Gálatas, capítulo 1, fala desse tempo em Damasco de 3 anos. 3 anos. Durante esse tempo esteve na Arábia. Lucas aqui simplifica os fatos. Então, decorrido muitos dias, Paulo ficou em Damasco, mas também foi na Arábia. Ele foi para outro lugar, para rezar, para se preparar, como num grande retiro de preparação e crescimento na fé e aprofundamento nas Escrituras. Por lá também, certamente, encontrou cristãos convertidos que se dispersaram na perseguição que ele mesmo tinha começado. Mas depois de 3 anos, aí pregando nas sinagogas, demonstrando que Jesus era o Cristo, e ao voltar para Damasco, fazendo grande, força e convertendo muita gente, os judeus viram que era hora de silenciar Paulo. Era hora da queima de arquivo. E planejaram. Os judeus deliberaram entre si como matá-lo, mas Paulo teve conhecimento dessa trama. Ele ficou sabendo. Alguém na rua ouviu alguma coisa sendo tramada e falou: Paulo, olha, os judeus estão aqui. Eu vi um ali, eu vi outro lá, eles estão armando uma emboscada. E Paulo começou a se esconder, até que, numa noite, eles pegaram Paulo, colocaram dentro de um cesto e desceram ele pela muralha. Imagina a situação tensa que Paulo viveu, no início já do seu ministério. Muitas vezes, as pessoas fazem isso hoje, não desta forma, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, não se tem notícias de cristãos que são perseguidos a esse ponto. Mas há uma perseguição, uma tentativa, sim, de uma queima de arquivo, de calem a boca de vocês, né? Calem as bocas dos cristãos. De outra maneira, uma perseguição moral, uma perseguição legal, né? Criam-se leis, se aprovam leis para impedir os cristãos de serem cristãos, de defenderem os direitos. Na verdade, algumas dessas leis são contra a própria humanidade. Por exemplo, aquilo que todo cristão protege, defende, a vida, desde a sua concepção, desde o início. Então, todo cristão é contra o aborto. No entanto, se aprovou uma lei de aborto. A gente pode falar contra essa lei, a gente pode, né? Mas a gente não conseguiu mudar. Então essa lei, ela é uma lei que persegue a vida, persegue o que um cristão defende. Por exemplo, leis, por exemplo, que falam assim, o Estado brasileiro é um Estado laico. Então, por ser um Estado laico, não pode ter nada de religião nenhum em lugar nenhum. Então, instituições centenárias, lugares onde sempre se respeitou a religião da maioria dos brasileiros, que é a religião cristã, que é o cristianismo, e por ser cristianismo não quer dizer que a gente não respeite outras religiões. Mas a gente faz sim o proselitismo, como qualquer religião tem que fazer. Se uma pessoa pertence a uma outra denominação religiosa, ela faz o proselitismo dela. Ou seja, ela faz a propaganda do que ela crê. E isso é um direito. Mas também é um direito meu de fazer a propaganda de quem eu creio, que é o Senhor Jesus. E oferecer às pessoas que estão em dúvida o direito de escolha, de aderir à fé. Mas há lugares no mundo em que isso já é proibido para os cristãos. Talvez isso seja proibido
para você na sua casa, no seu local de trabalho, você sofre uma perseguição porque usa uma correntinha de Jesus, ou de Nossa Senhora, ou de algum santo, que você anda com um terço, que você põe uma roupa que tem um tema, uma frase cristã. Talvez você seja perseguido por causa disso. Não é no seu trabalho, mas é lá, no seu grupo, nas pessoas que estão com você, na sua rodinha de amigos, que não aceitam e perseguem. É necessário ser firme. E se preciso for, se necessário for, ser lançado pela muralha numa cestinha ou num cesto, para fugir e poder continuar evangelizando mais tempo. Saulo teve que fazer isso. Paulo, né, teve que fazer isso. Já não é mais Saulo aqui, né? Ele é chamado de Saulo ainda porque nos primeiros anos da sua vida, da sua conversão, mas posteriormente a isso ele vai mudar e vai ser chamado de Paulo mais para frente, porque ele assume seu nome não hebraico, né? Não aramaico, mas um nome romano, Paulo. Então, Paulo tem dupla cidadania, né? A gente vai ver isso. Então nós temos aqui esse trecho sem promessa, sem ordem, sem princípio eterno. Mas qual é a mensagem de Deus para você? Talvez o que Deus esteja dizendo é que, olha, diante da perseguição é preciso ter coragem. E muitas vezes será necessário fugir para se manter na evangelização mais tempo. Que Deus abençoe você. Vamos anotar no nosso diário também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Quero convidar você, que é novo aqui no canal, a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like também, porque evangeliza. Seu like evangeliza. E juntos, com a graça de Deus, vamos fazer toda a Bíblia. Vamos fazer a Bíblia com esse método, a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib, que temos realizado com muita alegria. Coloca aqui também nos comentários se você já sofreu perseguição porque você se voltou para Deus. Antes você fazia um monte de coisa. Tinha aqueles amigos, aquele grupo, aquele lugar, aquela situação em que você, fazia as coisas. Estava longe de Deus. De repente, mudou a sua vida. Você foi perseguido porque mudou para Jesus? Coloca aqui nos comentários para a gente compartilhar um pouco da nossa alegria de ser de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.